E finalmente, neste último vídeo, nós vamos falar um pouco sobre alguns relatórios que podem ser gerados por esta planilha, né? E algumas outras informações. Ressalto que todo o bom funcionamento e as funcionalidades que nos ajudarão utilizando essa planilha está completamente dependente do correto uso também, né, desta planilha. Então, é muito importante que as informações sejam preenchidas corretamente para que a gente consiga utilizar isso a nosso favor, né? Então, a primeira coisa que nós vamos falar nesta parte é com relação à lista desses dizimistas, né? Então, suponhamos que eu fiz o cadastro de todos os meus dizimistas aqui, já passei todos para a planilha, eu venho aqui em ver dados cadastrais e já vejo todos eles aqui. No meu caso, eu só tenho os 3 que a gente cadastrou de forma genérica. Então, eu já fiz esse cadastro. Como é que eu faço, então, para gerar uma lista, né? Para ter ali no meu balcão essa lista ao meu lado, para que quando alguém chegar no balcão, por exemplo, e solicitar o envelope, caso ela não saiba o número dela, né? Ela possa dizer o nome dela e eu veja nesta lista, no nome dela, qual é o número dela, né? Então isso acontece bastante. Então, para a gente gerar essa lista, a gente vai precisar vir aqui em ver dados cadastrais e se atentar então a esta informação que está em azul. Bom, aqui ele diz o seguinte: para imprimir a listagem atualizada, filtre o campo nome, como classificar de A a Z, selecione todos os números e nomes e clique em gerar lista atualizada. Bom, então fazendo o passo a passo de uma forma mais lenta, né? O que ele está pedindo? Para que a gente filtre o campo nome, como classificar de A a Z. Nome é este campo aqui, né? Onde estão os nomes. E por que isso, né? Aqui está organizado por ordem numérica, né? Então, se no seu caso for como na minha comunidade, que nós já havíamos colocado os nossos dizimistas em ordem alfabética antes de passar para cá, vocês vão ver que a lista de vocês coincide, né? Porque se está em ordem alfabética, também já vai ficar em ordem numérica crescente. Mas em alguns casos não, né? Se eu quiser passar para cá a minha lista, os meus dizimistas, sem estar em ordem alfabética, eu posso passar também. Então o próximo aqui poderia ser, não sei, a Zenaide, né? Então ela é o número 4, mas o nome dela já começa com Z, não tem problema nenhum. Mas para a gente facilitar para gerar essa lista, é melhor que esteja classificado por ordem alfabética nesse caso, né? E depois eu veja qual é o número desta pessoa que eu estou procurando. Então vou vir aqui no campo nome e ele pede para que eu classifique de A a Z. É a primeira opção, classificar de A a Z. Então vejam que ele mudou aqui, né? O João Pedro era o primeiro e continuou sendo o primeiro, porém o José Augusto e a Maria mudaram, né, de posição, porque Maria vem depois, né, a letra. Então você vê que ficou 1, 3 e 2, né? Mas é isso mesmo que eu quero, porque para que eu pesquise pelo nome, é melhor que esteja em ordem alfabética. Então eu vejo aqui que a Maria é o número 2, vou lá e encontro o envelope dela. Tá, mas não acabou ainda, porque nós queremos gerar a lista, né? Então classificamos de A a Z e ele pede então, selecione todos os números e nomes e clique em gerar lista atualizada. Selecionar todos os números e nomes nada mais é do que clicar e arrastar e selecionar então todos os números e os nomes. Então eu selecionei a coluna dos números e dos nomes. Se tivesse, claro, mais dizimistas, eu deveria selecionar todos eles, todos os números e todos os nomes. E por fim, ele pede então para que a gente clique em gerar lista atualizada, que é este botão do meio aqui, né? Gerar lista atualizada. Então eu vou clicar e vejam que ele me leva então para esta nova tela, onde ele já organizou, né, os números e os nomes aqui, conforme eu estava vendo lá nos dados cadastrais. Então o que basta eu fazer aqui é apertar em Ctrl P para imprimir este relatório. Eu vou apertar aqui. E vejam que ele já gerou para mim então essa listagem, né? No meu só tem 3 aqui, mas se vocês fizeram o cadastro corretamente, vai aparecer todos os dizimistas. Então ele aparece que isto é uma lista em ordem alfabética da planilha controle do dízimo. Aqui também mostra
o dia somente o dia, né? O dia e o número de páginas que foram geradas aqui. Se você tiver uma impressora conectada, basta imprimir. Eu não vou imprimir. Vou voltar aqui para o menu principal. Então você pode pensar, bom, mas se eu classifiquei lá por ordem alfabética, ele então bagunçou a planilha, né? Porque a planilha trabalha com ordem numérica crescente. Se a gente for ver em dados cadastrais, ele automaticamente já voltou para a ordem, né? Então continua 1, 2, 3 aqui, independente aí de quais foram, independente de nós termos gerado a lista, né? Então é importante seguir todos os passos que estão aqui, né? Justamente para que tudo dê certo, né? Então, novamente, se isso fosse um sistema de fato, muitos desses cuidados nós não precisaríamos tomar porque o sistema já estaria programado para trabalhar com essas variantes, né? Mas como nós estamos falando de uma planilha, né? Nós temos que nos atentar para que ela então sirva para nós positivamente. Bom, e o que é muito comum também é nós querermos gerar uma lista para ver quem são os aniversariantes do mês, né? Que geralmente ocorre, né, nas comunidades e nas paróquias, geralmente nos últimos domingos, né? Um sorteio dos dizimistas, onde a pastoral providencia alguma lembrança para agradecer a esses dizimistas e também lembrar aí, fazer memória dos seus aniversários, né? Então, como nós fazemos para gerar da nossa planilha, que já foi toda preenchida, né? Quem são os aniversariantes do mês? Então, novamente nós voltamos aqui em ver dados cadastrais e agora nós vamos nos atentar a esse último lembrete aqui. Então ele diz o seguinte: para imprimir a listagem com os aniversariantes do mês, filtre o campo data de nascimento como filtros de data, todas as datas no período, e escolha o mês desejado. Selecione todos os nomes e clique em aniversariantes do mês. Então, fazendo lentamente como fizemos para gerar a lista atualizada, o que ele está pedindo? Primeiro, para que a gente filtre o campo data de nascimento, que é aqui onde está todas as datas de nascimento dos nossos dizimistas, desta forma aqui, ó, filtros de data, todas as datas no período. Então eu venho aqui no campo data de nascimento, onde estão todas as datas de nascimento dos nossos dizimistas, e vou no filtro, e aparecerá então filtros de data, e eu vou lá embaixo em todas as datas no período, então eu seleciono de qual mês eu quero ver os aniversariantes. Então deixa eu me ver aqui. Aqui nós temos aniversariantes de maio, de novembro e de abril, por exemplo, né? Então quero selecionar, por exemplo, todos os aniversariantes do mês de novembro, né? Supondo que eu esteja em novembro. Então eu vou lá em data de nascimento, filtrar todas as datas no período de novembro. Então automaticamente ele vai trazer para mim somente os dizimistas que fazem aniversário em novembro. Na planilha de vocês já podem aparecer muito mais dizimistas, né? Conforme os cadastros forem sendo feitos corretamente, né? Então tudo bem, ele pede para que a gente faça o filtro e escolher o mês desejado, foi o que a gente acabou de fazer. E pede por fim a mesma coisa que pediu da outra vez. Selecione todos os nomes e clique em aniversariante do mês. Aqui não vai ser necessário os números, basta nós selecionarmos os nomes. Aqui eu só tenho a Maria, eu vou clicar na Maria aqui. Se eu tivesse mais, bastava clicar, segurar e arrastar aqui e selecionar todos os nomes que ele filtrou para mim. Como eu só tenho a Maria, eu vou clicar aqui e ele fala então para eu clicar em aniversariantes do mês, que é esse último botão. Vou clicar. E vejam que ele já leva a gente para uma outra tela, onde aparece então o nome desse dizimista. Se eu tivesse selecionado mais dizimistas, ele traria todos aqui. E basta que a gente novamente pressione o Ctrl P para imprimir. Então eu vou apertar aqui. E veja, ele já gerou. Ele gera até com um layout que demonstra que pode ser cortado, né? Porque geralmente é isso que é feito. Corta-se para fazer um sorteio e pega essa relação dos aniversariantes para fazer esse sorteio no final. Eu também não vou imprimir aqui, foi só para demonstrar. Vou voltar para o menu principal. Nós não precisamos nos preocupar em limpar aquelas listas, né? Quando nós formos fazer uma nova lista, gerar uma nova lista, não preciso me preocupar em apagar aquela primeira que eu já fiz,
porque a planilha faz isso automaticamente, né? Bom, e antes de finalizarmos, gostaria de ressaltar que deve ser tomado um cuidado grande quando for apagar algum dizimista da planilha, e aqui por dois motivos, né? Porque quando nós cadastramos um novo dizimista, vocês perceberam que ele é incluso lá nos dados cadastrais, e também quando nós vamos cadastrar a partilha, ele também já está lá, né? Então aqui quando nós formos apagar algum dizimista, digamos que ele mudou de paróquia, né? Ou então infelizmente ele faleceu e nós precisamos retirar ele da planilha para o melhor controle, nós precisamos nos atentar de retirar ele tanto da parte dos dados cadastrais e quanto da parte das partilhas que ele havia feito, né? Então, vamos dar um exemplo. Eu vou aqui em ver dados cadastrais. E suponhamos então que a Maria, ela mudou de paróquia, ela informou a comunidade que ela deixaria de dizimar na nossa paróquia, e ela vai se mudar para um outro estado e vai então seguir a caminhada lá, né? Então nós precisaremos apagar, né? Se isso for útil para a pastoral do dízimo manter os dados dela, podemos manter. Mas se não, nós vamos então apagar esses dados, né? Para que isso não fique constando, por exemplo, quando nós formos gerar lá a lista de aniversariantes, por exemplo, e acabar sorteando o nome dela e ela não estar mais na paróquia, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos apagar, né, ela daqui, e como ela é o número 2, nenhum outro dizimista pode assumir essa numeração, né? Então, nós devemos fazer o quê? Apagar a linha inteira. Então, basta que eu venha aqui em cima da linha, né, do número da linha, nesse caso é a linha de número 6, clique com o botão direito e clique em excluir. Ele vai deletar então todos os dados e deixar somente o João e o José aí. Então tudo bem, eu vou voltar para o menu principal, já excluí aqui dos dados cadastrais, mas eu também preciso tirar ela lá da parte das partilhas, então eu vou vir em cadastrar partilha e vejo que ela ainda está aqui, né? Então até a partilha que ela fez também. Então a partir de fevereiro, digamos que ela já está em outro estado, então não vai ter mais a partilha aqui conosco. Então eu venho aqui e faço o mesmo procedimento. Neste caso a linha é o número 5, vou apagar, excluir. E pronto. Então, este é o processo correto de apagar um dizimista da nossa planilha, né? Para que as informações não constem nem nos dados cadastrais e nem nas partilhas. Bom, e por fim, ressalto que nós sempre devemos lembrar de salvar a cada alteração que nós fizermos, nós temos que salvar, então eu posso utilizar o atalho Ctrl B ou então vir aqui no disquete, tanto faz. E por fim, agora nós precisamos só saber como trocar aquela senha que no início estava como 123, né? Então é claro, de suma importância mudar essa senha, né? Porque todos que estão vendo este vídeo e baixando este documento, essa planilha, vão ter a mesma senha, né? Então como nós vamos fazer isso? Nós vamos apertar em nosso teclado a tecla F12 do teclado, geralmente ela fica lá em cima. Vamos apertar aqui F12. Ele vai pedir então para que a gente salve, né, essa planilha. Então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Eu vou deixar o nome que está, né? Você pode mudar caso você queira, mas o importante para nós está na verdade aqui embaixo em ferramentas. Ferramentas, opções gerais. A única opção que tem aqui dentro é a senha, né? Então aqui no meu caso, por exemplo, eu estabeleço uma senha, eu vou escrever aqui senha e embaixo também escrevo senha. Então eu acabei de mudar aquela senha que já estava para uma nova senha que eu dei o nome de senha, né? E vou dar um OK. Então ele me pede para que eu confirme esta senha que eu acabei de digitar. Então eu digitei senha, vou digitar senha de novo. E novamente confirme. Senha novamente. E aí então, quando aquele formulário sumir, ele já alterou a nossa senha e eu posso clicar em salvar aqui. Ele vai dizer que essa planilha já existe, né? Porque ela já estava aqui na minha área de trabalho. Eu posso simplesmente clicar em sim para que ele substitua o arquivo já com a nova senha.
E quando eu abrir novamente o meu arquivo, ele vai pedir para que eu informe a senha. Se eu digitar 1, 2, 3, que era a senha normal, a padrão, né? Ele vai informar então que a senha fornecida está incorreta. Então eu vou precisar fechar o arquivo, abrir novamente e digitar a senha correta a primeira vez e a segunda vez. Então terei acesso novamente aí à minha planilha e a todas as informações.